Prontinho, pessoal. Deixa eu só abrir aqui. Aí. Ó, página 159, tá? 159. Parte de eletroquímica. Então, olha só, gente. Qual que é o roteiro da eletroquímica? A gente divide o estudo de eletroquímica em 4 tópicos. 2 deles, normalmente, vocês nem estudam na parte de eletroquímica. Os 2 primeiros, sobretudo, vocês costumam estudar na parte de química inorgânica. Para entender a eletroquímica, que são os 2 últimos tópicos, a gente precisa passar por essa sequência de conteúdos. Ó. NOx, que é a abreviação para número de oxidação. Depois a gente entende, dentro desse contexto, o que são reações de óxido-redução. E aqui dentro desse tópico, né, reações de óxido-redução, você tem o que é um agente oxidante, o que é um agente redutor, como que você faz o balanceamento de uma reação usando as técnicas de oxirredução. Tá? Depois a gente entra na parte propriamente de eletroquímica, que são as pilhas e as eletrólises. Tá? Aí é o seguinte, dos 4 tópicos, né, o tópico que costuma aparecer mais em vestibulares é o tópico sobre pilha. Já advertindo que para você entender pilha, você precisa saber os 2 primeiros. Saber calcular o NOx, para saber identificar quem oxidou, quem reduziu. Tá? E as eletrólises costumam aparecer em menor frequência. Tá? Então, nessas 2 aulas, a gente vai fazer exercícios de NOx, de reações de oxirredução. Vamos misturar um pouquinho aqui os temas dentro da eletroquímica. Tá? Gente, os 2 primeiros exercícios, eles falam para a gente calcular número de oxidação. Eu vou fazer alguns itens, tá? Só para a gente não passar em branco, dos exercícios 1 e 2. Não sei se vocês lembram que para calcular o número de oxidação dos elementos, existe lá uma série de regrinhas, né? Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, a primeira substância. Ele fala assim, ó, calcule o NOx dos elementos nas seguintes espécies químicas. Então, tem lá o primeiro composto, H2SO4. Tá? Aí, você deve lembrar, das aulas de número de oxidação, que existem alguns elementos cujo NOx quase sempre é o mesmo. Né? Dentre eles, por exemplo, o hidrogênio, que tem NOx mais 1, né? O oxigênio, vou colocar para cá, que tem NOx menos 2, certo? E para calcular o... Peraí. E para calcular o NOx do enxofre, gente, como que eu faço? X, mas e aí? De onde eu tirei esse X? Tá. Então, a regra importante aqui é lembrar que quando você atribui essas cargas aos elementos, a soma delas tem que dar 0. Então, o enxofre, a gente não conhece aqui, né? Nos casos, a gente não sabe quanto que vale o NOx do enxofre, eu vou chamar de X. Certo? E aí eu faço aquela famosa continha. Eu pego a soma de todas as cargas e digo que ela tem que valer 0. Agora, cuidado, não é sempre que a soma dá 0. Tá? Depois eu vou fazer um outro exemplo que a gente vai observar isso. Tá? Ó, então vai ficar 2 vezes mais 1 mais x
mais 4 vezes menos 2 igual a zero. Eu estou fazendo uma vez, tá, pessoal? Peraí, deixa eu virar aqui para vocês. Peraí, calma. Eu estou fazendo uma vez, mas a ideia é que vocês façam isso de cabeça. Ó, olha lá, tá? E aí o x deu mais 6, tá? Mais 6. Para cada elemento de uma substância, você tem um valor de inox. Agora, deixa eu chamar a atenção de vocês para alguns itens desse exercício, porque a gente não vai fazer todos, tá? Dá uma olhada no item G. Dá uma olhada no item G, da questão número 1 ainda. Olha o que apareceu no item G, pessoal. Existe uma diferença bem substancial na química, tá, gente? Entre você trabalhar com estruturas assim, ó, que isso aqui a gente chama de compostos químicos, isso aqui são íons. Íons. Quando a gente está calculando NOx de íons, o procedimento é: veja se tem algum elemento que você já sabe o NOx de cabeça. Nesse caso, o oxigênio, né? O elemento que vai fazer o NOx de cabeça. Aqui, ó. Menos 2. Tá? E o carbono, a gente chama de X. De X. Aqui. Tá? Nesse caso, a soma das cargas tem que dar a carga do íon. Tá? Aqui, ó, observação. A soma dos NOx deve ser igual à carga do íon. Deve ser igual à carga do íon. Então, se a estrutura não tem carga, a soma é zero. Se a estrutura tem carga, a soma é a carga do íon. Tá? Beleza? Isso vale também, pessoal, para o item F, né? Que é a mesma situação. Ali dentro tem um íon, que é o íon amônio. Tá? Beleza? Tudo bem? Deu para dar uma lembrada nisso? Agora, indo para a questão número 2, a situação é um pouquinho mais complexa. Por quê? Porque na questão 2 tem algumas estruturas aí para calcular NOx que são substâncias orgânicas. Então, vamos falar um pouco sobre isso. Ó, se você, se você prestar atenção nos exercícios, na questão número 1, todas as substâncias que eu pedi para calcular o NOx são substâncias inorgânicas. Já na questão número 2, são substâncias orgânicas. Vamos ver o que tem de diferença no cálculo dos NOx. Ele fala aqui, ó, mesma coisa, calcule o NOx dos carbonos nas seguintes moléculas: metano, etano, eteno, etino, etanol e assim vai. Então vamos lá. Metano, CH4. Bom, hidrogênio mais um, hidrogênio mais um, carbono. Como a soma tem que dar zero, o carbono tem que valer aqui menos 4. Menos 4. Tá? B, etano, etano. Aí começa uma situação que eu preciso contar para vocês aqui, que tem uma situação. Quando você vai calcular normalmente o NOx nas moléculas, você pode calcular o NOx assim, ó. Isso aqui é o etano. Se você lembrar a fórmula, você escreve a fórmula do etano. Ou eu posso escrever assim, ó. Ou eu posso escrever assim, ó.
Tudo bem? Em algumas situações, como por exemplo nessa daqui, é muito mais fácil você calcular o NOx usando a estrutura, a fórmula molecular aqui, ó. Então o que que eu faço aqui, ó? O carbono, desculpa, o hidrogênio é mais um. O hidrogênio é mais um. São 6 hidrogênios. Então dá mais 6. Como nós temos 2 carbonos ali, pessoal, para a soma dar zero, cada carbono tem que ser menos 3. Tudo bem? Tá? Agora eu vou pular para o item E, porque a partir do item E vai começar a acontecer uma coisa estranha. Item E. Etanol. De novo, quando você vai calcular o NOx, ele pediu no exercício, né, para que nós calculássemos o NOx dos carbonos, né? Tudo bem. O que que acontece? Dá uma olhada na estrutura do etanol. Ó, estrutura do etanol. Tá ali. Beleza? Posso calcular o NOx assim ou coloca a estrutura, a fórmula molecular, perdão. C2H6O. Tá? Deixa eu só dar um zoom aqui. Ó. Tá aqui. Faço a estrutura, se você não lembra a fórmula molecular, né? Oxigênio, menos 2. Hidrogênio, mais 1. Só que são 6 hidrogênios, né? Então dá mais 6. Então vai dar mais 6 com menos 2. Dá mais 4, né? A soma dos NOx dos carbonos tem que dar menos 4. Então cada carbono tem que valer menos 2. Tá? Menos 2 dá menos 4. Menos 4 com menos 2, menos 6. Aqui, mais 6. Tá bom? Beleza? Tanto para orgânicos como para inorgânicos, essa é a balada do NOx. Tá? O que, que é importante para vocês aí que estão do outro lado da câmera e para os meninos aqui de sala? Você precisa saber fazer isso com uma certa agilidade. Quanto mais ágil você fizer isso, melhor vai ser para fazer as questões de pilha, de eletrólise. Tá? Dificilmente vai cair uma questão de NOx. Ah, calcule o NOx, embora tenha aqui. Na maioria das questões eu vou usar esse conceito para fazer outra coisa, tá? Você quer ver uma questão, por exemplo, em que o conceito de NOx é necessário? Dá uma olhada na questão número 5, não. Na questão 6. Questão 6. Dá uma olhadinha nela. Ficou um pouco melhor agora. Na questão 6, ele fala o seguinte: o ciclo do cobre é um experimento didático em que o cobre metálico é utilizado como um reagente de partida. Após uma sequência de reações, o cobre retorna ao seu estado inicial. Então, ele mostra o ciclo. Ele mostra assim, ó. Cobre sofre uma reação 1. Essa reação 1 é com ácido nítrico. Ele se transforma em CuNO3,2. Depois, na presença de base, ele vira CuOH2. Depois eu esquento ele. Tá vendo que tem um triângulozinho? Esquento ele e ele vira
CuO, que é um óxido. Depois eu pego esse óxido, reajo ele com ácido, ele volta a virar um sal, CuSO4. Espera aí. CuSO4. Aí, esse CuSO4, os caras colocam ácido, colocam zinco e vira cobre de novo. Tá ali. Tudo bem? Em alguns desses processos, gente, teve oxidação, em outros processos teve redução, e em algumas situações não teve nenhuma dessas duas coisas. Então, a pergunta que ele faz é justamente essa, ó. Onde que aconteceu redução do cobre? Bom, como que eu descubro isso? Calculando NOx. Lembrando, oxidação é o nome que eu dou quando um átomo tem perda de elétrons, certo? Toda vez que o átomo perde elétron, a gente diz que ele oxidou. E como que a gente descobre numa reação que um átomo está perdendo elétron? Toda vez que ele perde elétron, o NOx aumenta. Aumento de NOx. Tá? Agora, gente, se um átomo está perdendo elétron, o outro está ganhando. Ou seja, não existe oxidação sem a redução. Na redução, o elemento ganha elétrons, então é ganho de elétrons, e como o elétron tem carga negativa, a partir do momento que o elemento ganha elétron, o NOx diminui. Olha lá, gente. Tá? Então, esse é o resuminho do assunto óxido-redução, tá? Na primeira parte da história. Agora vamos calcular os NOx. Ó, aqui o NOx do cobre é 0. Aqui, gente, o cobre, ele está na forma de um sal. Tá percebendo? Quando o cobre está na forma de um sal, ele é um cátion. Tudo bem? Nesse caso, a carga do cobre é mais 2. Aqui também, ó, mais 2. Né? O OH é menos 1. É que nem aqui, né? O nitrato é menos 1. O nitrato é menos 1. Se eu tenho 2 nitratos, eu tenho duas cargas menos 1. Tá? Aqui, qual que é o NOx do cobre aqui? 2 também, 2. Aqui também, 2. E aí ele volta para o zero. Então, tipo assim, são várias reações. Na primeira, o cobre sofreu oxidação. Aí ele ficou mais 2, mais 2, mais 2, mais 2. Ele só foi trocando de ânion, tá vendo? No último processo, ele sofre redução. Porque ele foi de mais 2 para zero. Tá? Então, o processo de redução do cobre aconteceu na etapa número 5. Etapa número 5. Tá? Oi. Do etano para o eteno? Uai, olha só. Aqui é o etano, né? Peraí. Voltando na 2, tá, gente? Pessoal de casa. Perguntaram a diferença do etano para o eteno. Na estrutura, tem a dupla, certo? Peraí. Calma, 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 calma. Volta, 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 volta. Aqui. Eu vou colocar bem aqui embaixo. O eteno, ele é assim, ó.
ele tem menos hidrogênios, porque ele é um alceno. Então, o carbono vai ter NOx diferente, ó. Aqui o hidrogênio vai ser mais um, e o carbono aqui vai ser menos um, né? Tá? Menos um? Não, desculpa. Menos dois, tá, gente? Menos dois. Oh, só uma curiosidade, tá? Sabe quantos NOx diferentes o carbono pode ter? 10. Você tem carbonos com NOx de menos 4, que é o menor NOx que o carbono pode ter na vida, até em moléculas como o CO2, em que o carbono tem NOx mais 4. Então ele pode ter menos 4, menos 3. Então, assim, moléculas que têm carbono, dica, deixa sempre para calcular o NOx do carbono por último. Vai no hidrogênio, vai no oxigênio, tá? Quer ver outra coisa que a gente aprende quando fala de oxirredução? Balancear reações. Espera aí. É disso que trata a questão número 4. Que 4? Ele fala assim, ó. Faça o balanceamento das reações abaixo utilizando o método redox. Indique também os agentes oxidante e redutor, bem como a quantidade de elétrons transferidos durante o processo. Devagar. Eu vou escolher não aleatoriamente uma equação, tá? Eu vou escolher a equação do item C. Vou colocar a equação do item C, tá? Espera aí, deixa eu colocar ela aqui. Enquanto eu estou colocando a equação aí, vai um convite. Tenta balancear ela. Tenta balancear essa reação. Eu também não deixei nem espaço aí, né? Eu sou um arrombado. Ô, gente, o que que acontece? Normalmente, como é que você aprendeu a balancear reações? O professor chegou para você e falou assim, ó, tenta aí, velho. Vai botando os números até você perceber que os átomos estão iguais. Isso é um método, tá? É um método chamado método da tentativa. E a gente, a vida toda, balanceia reações dessa forma, na raça. Você vai colocando os números até uma hora que misteriosamente a reação, puf, aparece. Só que qual que é foda? Tem algumas reações de oxidorredução que o balanceamento é muito difícil você alcançar no tentativa. Por quê? Porque em algumas equações, os coeficientes são muito altos. Você já deve ter reparado, por exemplo, que quando você vai balancear uma equação, raramente você usa um coeficiente maior que 3. É 1, 2. Imagina uma reação que para você balancear você precisa colocar 12, 15. Existem reações assim. Graças a Deus, essas reações podem ser balanceadas por um método chamado método de oxirredução. Então, a questão número 4, ela é uma questão que te ensina a balancear uma reação de oxirredução sem ser por tentativa. Quando é que você vai usar esse método? Quando você não conseguir balancear por tentativa. Você vai bater o olho na reação e vai começar a balancear. Você vai perceber logo na segunda, na terceira tentativa que essa reação está mais complicada. Você para e começa a fazer o método. O método, gente, ele tem 4 passos. Tá? Eu vou escrever aqui um resumo de como funciona esse passo a passo e a gente vai aplicando aqui. Tá? Bom, vamos colocar assim aqui, ó. Deixa eu colocar aqui do lado.
Método. Não sei se o pessoal de casa está enxergando. Acho melhor eu aumentar um pouco o zoom. É que se eu aumentar demais o zoom, eu perco a equação inteira aqui. Então eu vou tentar aumentar até o máximo. Pronto. Se ainda tiver muito pequenininho, vocês falam. Então, ó, você vai olhar na reação, primeira coisa que você vai fazer, olhou a reação, tentou balancear lá, não conseguiu, para, e aí começa a aplicar o método. Primeira coisa, você vai descobrir aqui quem oxidou e quem reduziu e qual foi a variação do NOx. Então, ó, descobrir quem oxidou e reduziu com o delta NOx. Delta NOx. Nessa etapa, é importante que você tenha prática no cálculo do NOx. Tá? Eu já vou direto onde eu preciso. Tá? Quer ver uma coisa? Se você olhar aqui nessa reação, dá uma olhada nessa molécula aqui. Ó. Nessa molécula, qual é o NOx do manganês? Ele é mais 7. Ele está ligado com 4 oxigênios, mais um potássio. Então o NOx desse maluco é mais 7. Agora dá uma olhada no manganês do outro lado da reação. Ele está ligado com o cloro, não está? O cloro é menos 1. Então o manganês aqui é mais 2. Então eu já descobri de cara que o manganês ganhou elétron. Ah, como é que sabe que ele ganhou, Danilo? Porque ele foi de mais 7 para mais 2. E digo mais, eu sei que ele ganhou 5 elétrons. Por quê? Porque a diferença do NOx, porque a diferença do NOx é 5. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou deixar esses dois números aqui em destaque, tá? Eu vou deixar esses dois números conectados aqui e vou chamar essas duas moléculas aqui, ó. Tá vendo essas duas moléculas? Essas duas moléculas, elas têm uma coisa em comum. Essas duas moléculas contêm o átomo que reduziu, certo? Então eu vou chamar essas duas moléculas de ramal redução. O que é o ramal redução, Danilo? O ramal redução são as duas moléculas que contêm o átomo que reduziu. Guarda isso aí. Agora eu vou descobrir quem oxidou. Já vou direto no que interessa, tá? Olha para esse cloro aqui, ó. O cloro está ligado com o hidrogênio aqui no ácido clorídrico. Então o NOx do cloro aqui vale menos 1. Do outro lado, tá vendo que tem uma substância simples aqui, ó, com o cloro? Então o NOx do cloro aqui é 0. Tudo isso, gente, se eu coloquei um número aqui que você não entendeu de onde veio, isso é sinal que você precisa dar uma olhada na parte de NOx, tá? Porque esses números eles são discutidos todos na aula de regra de NOx. Tá. O que aconteceu com o NOx do cloro? Ele aumentou. Ele era negativo, agora ele passou para 0. Então, o cloro sofreu uma oxidação. Então, aqui é o ramal, redução, oxidação. Tudo bem? E a variação do NOx é de menos 1 para 0, né? Então, 1. Deixa eu colocar a variação do NOx aqui. 5. Tá aqui.
A gente vai usar esses números aqui, ó, para começar o balanceamento daqui a pouquinho. Vocês vão perceber o que a gente vai fazer daqui a pouco. Então, descobrir quem oxidou cloro, quem reduziu manganês com os delta-NOx de cada um. Agora, eu vou pegar uma substância de cada ramal, uma de cada ramal. Então, por exemplo, do ramal redução, eu posso pegar essa ou essa. Do ramal oxidação, essa ou essa. E eu vou começar o balanceamento por elas. Então, etapa 2. Para cada ramal, escolher, entre aspas, uma substância. Por que eu coloquei o escolher entre aspas? Porque quando a gente fala escolher, parece que é uma coisa meio, foda-se, é qualquer um. Na verdade, não é bem uma escolha, tem uma regra para você escolher a substância. A regra é a seguinte: por exemplo, no ramal redução, eu tenho o KMNO4 e o MnCl2. Nas duas moléculas, o átomo que reduziu aparece uma vez, não é? Aqui e aqui. Tá. Se você olhar no ramal oxidação, isso não acontece. O ramal oxidação, quem oxidou foi o cloro, não é? Foi o cloro, ó. -1 para 0. Vocês perceberam que, quando eu olho para as duas substâncias do ramal oxidação, em uma delas o cloro está em maior quantidade do que na outra? Por que essa percepção é importante? Porque na hora que você for escolher a substância de cada ramal, você tem que escolher aquela em que o átomo que oxidou ou que reduziu, né, esteja na maior quantidade. Então, ó, vou colocar aqui um parênteses. O átomo oxidado ou reduzido, o átomo oxidado barra reduzido, deve estar na maior quantidade possível. Deve aparecer, deve aparecer na maior quantidade possível. Na maior quantidade possível. Ah, Danilo, e se o átomo tiver na mesma quantidade? Aí você escolhe quem você quiser. Aí a escolha é livre mesmo. Tá? Então vamos lá. Vamos fazer essa segunda etapa juntos. Do ramal redução, do ramal redução, eu posso escolher ou o KMNO4 ou o MnCl2. Tudo bem? Eu vou escolher o KMNO4. Então, vou começar o balanceamento por ele. Do ramal oxidação, eu não tenho muita escolha. Como o critério é ter a maior quantidade de átomos possível, eu vou pegar a molécula que tem dois cloros. Dois cloros. Então, Cl2. Tudo bem? Então, o que a gente acabou de descobrir? Que na hora de fazer o balanceamento, os primeiros números que nós vamos colocar serão no cloro e no KMNO4. Agora vem a parte final. Que número eu vou colocar no balanceamento? Que na verdade, todo esse lenga-lenga é para chegar nesse ponto. Que número que eu vou colocar ali? Então, vamos lá. Passo 3. Para cada substância escolhida, para cada substância escolhida,
Calcular. Você vai fazer uma conta. Você vai fazer uma conta. Você vai pegar o delta NOx do maluco. Sabe aquele delta NOx que a gente descobriu lá no começo? Você vai pegar o delta NOx e vai multiplicar pela atomicidade. Então, ó, recapitulando. Primeiro descobre quem oxidou e quem reduziu e calcula o delta NOx. Segundo passo, de cada uma dos ramais, pega a substância com átomo de maior atomicidade. Tá. Agora eu vou fazer a conta. Vamos lá. Ramal redução. Qual foi o delta NOx do manganês no ramal redução? Foi 5, não foi? Quantos átomos de manganês tem na molécula? 1. Atomicidade, gente, para quem não sabe o que é, tá? É o número de átomos da molécula. Não o número de átomos total. O número de átomos que reduziu. Ah, então tinha um manganês que reduziu? Então, vezes 1. 5 vezes 1? 5. Espera aí. 5. Guarda esse número. Repete o mesmo processo no ramal redução. Pega o delta NOx. Ó, pega o delta NOx. Vezes. Multiplica pela quantidade de cloros que tem na molécula. 2. Deu 2. Pronto. Tudo bem? Agora nós obtivemos dois números, não é? O 5 e o 2. Agora vem o quarto passo. Usar os números obtidos. Usar os números obtidos. Obtidos. Como coeficientes invertidos. Vocês entendem o que isso quer dizer? Tipo assim, ó, o 5 eu obtive no ramal do KMNO4, não é? E o 2 eu obtive no ramal do cloro. Eu vou usar o 2 aqui, ó. E o 5 aqui. Depois que a gente obtém os valores, você inverte os coeficientes. E aí você termina o balanceamento sozinho. Né? O quinto e último passo, terminar o balanceamento. Terminar o balanceamento. Ou seja, esse método, ele não vai balancear a reação inteira para você. Ele vai te dar uma ajudinha. Fala, ó, coloca 5. Coloca 5 aqui, ó. Coloca 5 aqui no cloro. E coloca 2 aqui, ó. E corre para o braço. O resto dos coeficientes, pessoal, você vai balanceando por tentativa. Né? Por exemplo, coloquei o 5 aqui, ó. Então, aqui eu já não posso mais mexer. Aqui eu coloquei um 2. Então, eu já não posso mais mexer também. Agora, a partir do momento que você coloca um 2 aqui, ó, você está dobrando o potássio, está dobrando o manganês. Certo? Tudo bem? Oh, eu acho que está faltando uma molécula aí, não está não? Deixa eu ver. Eu acho que eu esqueci de colocar uma molécula aí.
Tá faltando uma molécula. Hahaha. Vocês repararam o que está faltando uma molécula? Sabe por que, que eu reparei que está faltando? Porque tem um potássio aqui, ó, maldito. E ali do outro lado não tem potássio. Né? A molécula que está faltando, gente, coloca aí. É o KCl, tá? KCl. Coloca aí. Adiciona aí mais uma moléculazinha. KCl. Agora que eu reparei. Tá. Botei lá o 2, tá. Agora eu vou continuar. 2 potássios. Põe 2 aqui. Ó, 2 aqui. Tá. Que mais? Tá vendo que esse 2 vale também para o manganês? Ó, ele vale também para o manganês. Então, 2 manganês, eu vou colocar um 2 aqui, ó. Ó. Todo número que você coloca, gente, colocou o número ali, não mexe mais. Não mexe mais. Então, assim, a rigor, eu só tenho mais 2 lugares que eu posso mexer. Eu posso mexer na água e eu posso mexer no HCl. Vê se vocês conseguem terminar aí o balanceamento. Vai dar um número muito louco. Isso, exatamente. Mano, olha que bizarro. Olha que bizarro. Tá vendo que aqui eu tenho 8 oxigênios, ó? Do outro lado tem que ter 8 oxigênios. Só que só tem oxigênio na água. Então eu vou colocar 8 aqui, ó. 8. E aí o que que aconteceu? A partir do momento que eu coloquei 8 aqui, eu passei a ter do lado dos produtos 16 hidrogênios. 16 hidrogênios, eu tenho que ter 16 hidrogênios aqui do outro lado. Como só tem hidrogênio aqui, eu vou tacar 16 aqui, ó. E aí, gente, é o seguinte, reza para o cloro estar balanceado. Porque percebam o seguinte, eu não posso mais mexer em nenhum número. Se o cloro tiver certo, fechou, tá? Aqui, ó, 16 para o cloro, né? Aqui, ó. Aqui eu tenho mais 4, 4, 10 e 2. Então, deu certo, bateu ali o balanceamento, tá? Tipo, onde que tá a dificuldade da história? Você fala, professor, puta negócio nada a ver, cara, um monte de coisa que tem que fazer. Eu concordo, mas vai tentar balancear isso aqui na raça. Esse é o problema. Olha o número. 16, velho. 8, 5, tá? Então, esse tipo de reação, como que um exercício de múltipla escolha pode cobrar isso? Não Enem, tá? Não Enem. Ele te dá a reação e fala assim, ó, assinale a alternativa que mostra a soma de todos os coeficientes do balanceamento. Então, tipo, o que que ele faz? Ele obriga você a balancear, somar os números e assinalar a alternativa, tá? Isso nos vestibulares mais conteudistas, tá? O Enem não é uma prova com esse perfil de pedir para o aluno fazer isso, tá? Beleza? Deixa eu dar um desse zoom. Aí ele faz algumas outras perguntas aqui, que a gente vai aproveitar o exercício para falar. Ele pergunta quem é o agente oxidante e quem é o agente redutor. Então vamos falar sobre isso. Essa história do agente, pessoal, é um negócio muito doido, pelo seguinte: quando você descobre quem oxidou e quem reduziu, basicamente o que que você está descobrindo? Quem deu elétron, quem ganhou elétron. Então, tipo, se o cloro oxida e o manganês reduz, eu posso imaginar que os elétrons fizeram isso aqui, ó. Certo? Então, olhando para essa setinha, imagina que isso aqui são os elétrons. Eu posso olhar para isso aqui e falar assim, ó. O manganês sofreu redução porque o cloro perdeu elétron para ele, ó. Certo?
cloro oxidou e o manganês reduziu. Mas eu posso olhar para esse processo e fazer uma outra interpretação, que no fundo é a mesma coisa. O HCl foi a molécula que deu elétrons para o manganês reduzir. Vou repetir. O HCl foi a molécula que deu elétrons para o manganês reduzir. Então, se o HCl forneceu elétrons, eu posso dizer que o HCl provocou a redução do manganês. Então, o HCl vai se chamar agente redutor. O agente redutor é quem dá elétron para alguém reduzir. O agente redutor é quem dá elétron. O agente redutor é quem dá elétron para o outro reduzir. Também posso olhar nessa perspectiva, pensando agora no manganês. O manganês ganhou elétron, tá? Então eu posso dizer que essa molécula aqui, ó, recebeu o elétron do cloro e, portanto, provocou a oxidação do cloro. Vou repetir, ó. A molécula que tem o manganês aqui, ó, ela ganhou elétron do cloro. Então, quando ela ganha elétron do cloro, ela faz o cloro oxidar. Então, se essa molécula provocou a oxidação do cloro, ela é o agente oxidante. KMnO4. Ela é o agente oxidante. Tá bom? O agente oxidante, puta, eu lembro, a primeira vez que eu decorei isso na vida, eu usei uma coisa tão imbecil que acabou ficando na minha cabeça. Eu guardei assim, ó. Oxidante rima com assaltante. Não, olha que coisa imbecil. Oxidante rima com assaltante. E o assaltante rouba coisas, não é? O que o oxidante rouba? Elétron. Então eu guardei que todo oxidante é um assaltante de elétron. Então, quer dizer, se ele fizer alguém sofrer oxidação, é porque ele é um oxidante. Tá? Depois que eu guardei desse jeito, criei essa história, para mim foi ok. Tá? Beleza? Tá aí, então. Então, com esse item, a gente dá uma revisada também nessa aula, porque isso aqui normalmente no cursinho é uma aula, né? Que fala sobre as reações de oxirredução. Tá? Deixa eu pegar uma outra questãozinha para a gente fazer aqui. Questão número 4. A questão número 4, gente. 4 não, é a 4. Ah, é que tem duas 4, né? Zé. É a questão 4B. 4B é foda. Essa questão número 4B, ela vai preparar a gente para construir uma pilha. Porque qual que é o lance, né? Agora, já fazendo um gancho em cima de gancho. Isso aqui é uma reação de oxirredução, certo? Certo. Olha o que a gente pode fazer com ela. Numa reação de oxirredução, tem um cara que perde elétron para um outro que ganha. Tá, o pensamento aqui então é o seguinte: peraí, já que tem um cara que perde e um cara que ganha, a gente poderia tentar fazer esses caras trocarem elétrons por um fio. Se eu conectar uma molécula na outra por um fio, esses elétrons vão passar pelo fio. Então eu consigo gerar uma corrente elétrica. Então, essencialmente, o que uma pilha faz? Ela usa uma reação de oxirredução para aproveitar o movimento de elétrons. Isso aqui vai virar uma corrente
elétrica. Tá? Beleza? E aí existem vários modelos de pilhas que a gente estuda durante o assunto. Na questão número 4, é uma reação bem famosa, porque ela vai ser usada para construir uma pilha depois. Então ele fala o seguinte, ó. Vamos lá. Ele fala assim: foi colocada uma placa de zinco em uma solução 1 mol por litro de sulfato de cobre, conforme o esquematizado apresentado na figura abaixo. Considere as seguintes afirmações sobre esse experimento. Então vamos ver. Vamos falar sobre o experimento. O que o cara fez? Ele pegou um pedaço de zinco, e mergulhou esse zinco dentro de uma solução cheia de íons. Então aqui eu tinha uma solução cheia de cobre 2 e cheia de SO4 2-. Essa é a história. Por que eu fiz questão de colocar esse exercício aqui, gente? Porque o que nós vamos discutir aqui, na aula da semana que vem, vai virar uma pilha. Então é importante que você entenda como que essa reação acontece no laboratório, para depois eu transformá-la numa pilha. Tá. Se a gente deixar... Ah, uma coisa importante. Essa solução aqui, ó, isso aqui é uma coisa que eu estou contando para vocês a título de informação, não que vocês precisassem saber. Essa solução, ela é azul. Ela é um azul bem bonito, bem assim azulzão. E por que ela é uma solução azul? Por causa do íon cobre. Então, o íon cobre, quando ele está dissolvido na água, ele é azul. Se eu deixar isso aqui um tempo quietinho, eu vou perceber que a placa de zinco ela começa a ficar recoberta com uma coisa escura. Parece que alguma coisa vai grudando na placa de zinco. Formação de uma camada. Formação de uma camada. E aí vem a coisa louca. A camada é de cobre. Se você deixar isso aí uns 5, 10 minutinhos dentro da solução, o zinco ele vai ficando todo escurecido. E esse escurecimento que aparece na superfície do zinco é porque os íons de cobre vão grudando na placa. Aí você fala assim, Danilo, mas como é que você tem certeza que é o cobre que está grudando na placa? Por que não pode ser outra coisa? Por uma outra coisa que acontece no experimento. Quando você coloca a placa de zinco ali, a solução está azul. Conforme essa reação vai acontecendo, a solução vai perdendo a coloração azul. A coloração azul diminui ao longo do tempo. Isso, acredito... Peraí. Eu acredito que isso é suficiente, né, para a gente imaginar que se a coloração azul está diminuindo, é porque o cobre está saindo da solução. Tá. Considerando que o cobre não sabe voar, se ele está saindo da solução, o único lugar possível para ele é ficar grudado na placa de zinco. Agora, tem algumas questões por trás disso aqui. Não é tão... Ah, beleza, o cobre grudou aí, Paranauê. O que acontece é o seguinte, gente. Esse cobre aqui, ó, ele tem carga 2. O cobre que gruda na placa, ele é um outro cobre. Ele tem NOx 0. Todo metal, guarda isso que eu estou falando. Todo metal que tiver na forma sólida, ele está com NOx 0.
Ferro na forma sólida, ouro na forma sólida, prata na forma sólida. Qualquer metal que tiver na forma de metal tem inox zero. Então, o que que aconteceu, né? O cobre ele não simplesmente grudou na placa. Ele fez um processo, ele foi atraído pela placa de alguma maneira. Quando ele encostou na placa, ele sofreu redução. Então, o cobre, que estava dissolvido na água, recebeu elétron e virou cobre zero. Isso acontecendo exatamente na superfície da placa. Tá? Cobre vai grudando, cobre vai grudando, cobre vai grudando. E aí a concentração de cobre na solução vai ficando menor, vai ficando menor. Por isso a solução vai ficando menos azul. Só que tem um detalhe, gente. De onde vêm esses elétrons? É aí que entra em ação o zinco. Na realidade, a placa de zinco, ela está ali fazendo várias outras coisas. Uma delas é a seguinte: é da placa de zinco que saem os elétrons para o cobre da solução. Os átomos de zinco. Peraí que essa caneta está sem tinta. Os átomos de zinco sofrem oxidação fornecendo elétrons para os íons de cobre. Fornecendo elétrons para os íons cobre 2. Só que, olha que coisa curiosa. O cobre, quando ele recebe os elétrons, ele muda tudo. Ele muda o NOx, né? E ele também muda o estado físico. Ele estava dissolvido na água, ele ficou aderido na placa. Então tá. Com o zinco vai acontecer tudo o contrário. Tudo, 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 tudo. O zinco vai perder elétron e ao perder elétron, ele sai da placa e vai para a solução. Acontece isso aqui com o zinco, ó. Espera aí. Deixa eu só vir mais para cá. Aqui, ó. O zinco que está na placa, bonitinho, com NOx zero, vai se transformar em zinco 2 mais 2 elétrons. Tá? E aí acontece que o zinco vai corroendo. O processo de oxidação do zinco vai fazendo com que essa placa de zinco, essa barra, esse pedaço de zinco, vá literalmente perdendo átomos, tá? Beleza? Ou seja, a solução aquosa, ela está ao mesmo tempo perdendo os íons cobre 2, mas também estão ganhando, mas também está ganhando zinco 2. Toda essa maracutaia, gente, por causa dos elétrons. Então é meio que assim, né? Tudo acontecendo ao mesmo tempo. Tudo acontecendo. O zinco perde elétron e sai da placa. Na hora que o zinco perde elétron e sai da placa, o cobre pega o elétron e gruda. Então imagina os átomos de zinco saindo, cobre entrando, zinco saindo, cobre entrando, zinco saindo. E para cada zinco que sai e um cobre que entra, 2 elétrons são transferidos. Ó. 2 elétrons são transferidos. Tá? E...
Esses processos, esses processos, eles podem ser representados dessa forma, onde você representa a oxidação e a redução separados, tá? É muito comum aparecer assim em vestibular, ou aparece assim, ó. O que tecnicamente é a mesma coisa, ó. Isso aqui, que é o que a gente chama, né, de equação global. Na equação global, a gente não representa os elétrons, que na verdade é o que é mais importante, né? Tipo, que são eles que estão sendo transferidos, mas a gente não representa eles, tá? Então, por exemplo, o que que a gente vai fazer na sequência, né? Como é que eu pego isso e transformo numa pilha? Porque aqui dentro do recipiente, eu não tenho como fazer isso aqui gerar eletricidade por uma razão. Os elétrons estão sendo trocados aqui dentro. Eu gostaria que esse zinco aqui, ó, tivesse separado desse cobre aqui, ó, tivesse em lugares separados e conectados por um fio. Eu vou conectar por um fio de tal maneira que o zinco vai entregar o elétron para o cobre pelo fio, via fio. E aí eu tenho o estabelecimento da corrente elétrica, tá? Beleza? Aí, bom, diante de tudo isso, vamos ler a questão agora. Tá? Esse aqui é o contexto do experimento. Considere as seguintes afirmações sobre esse experimento. Oi? De uma pilha? A parte positiva é de onde os elétrons saem. Desculpa. A parte negativa é de onde os elétrons saem. E a parte positiva é para onde o elétron vai. Então, o polo negativo, por exemplo, o dia que isso aqui virar uma pilha, o dia que isso aqui virar uma pilha, né, quando a gente for montar uma pilha, quem vai ser o polo negativo? O zinco. Porque é dali que estão saindo o elétron. E o polo positivo vai ser o cobre 2. E esses polos ganham nome. O polo negativo eu vou chamar de ânodo e o polo positivo eu vou chamar de cátodo. Então, por exemplo, um tipo de questão que é muito comum em pilha, é que não tem nem. Às vezes a questão não tem nem desenho. O cara mete uma assim, ó, puf, fala, ó, considere a reação abaixo que representa uma pilha. Aí ele começa, identifique o polo negativo. Você tem que descobrir quem oxidou. Identifique o polo positivo. Ou identifique o ânodo, identifique o cátodo. Então é basicamente essa ideia. Então, qual que é o lance? As pessoas acham que para você fazer questão de pilha, você precisa saber pilha. Na verdade, é antes o problema. Se você sabe entender isso aqui, acabou. Você mata quem é ânodo, quem é cátodo. Tá? Na questão, na frase 1, ele fala assim, ó. Isso é uma reação de deslocamento do tipo de óxido-redução que provoca a oxidação do zinco e a redução do cobre. Sim, né? Oxidação do zinco, redução do cobre. Tá certo. 2. A coloração azul diminui de intensidade à medida que a reação ocorre, devido à concentração de íons sulfato na solução. Gente, vocês perceberam que na solução tem um íon que ficou literalmente assistindo tudo? O sulfato ele está lá dentro. Mas ele não sofreu oxidação nem redução. Ele não tem relação nenhuma com o funcionamento desse sistema. E dica: quando um íon não oxida nem reduz, ele está lá dentro, só olhando, a gente vai chamar ele de íon espectador. Íon espectador. Tá? Porque ele não participa ativamente do processo. Então, está falsa a frase 2. A reação global do processo pode ser representada por sacanagem, né? Bem sacanagem. O único erro dessa reação é a carga do cobre. O cobre é mais 2.
Aqui ele está colocando o cobre como se ele fosse mais um indo para zero. E não. Ah, mas Danilo, como que eu ia saber que o cobre é mais dois? Puta, aí você precisa lembrar que o sulfato é menos dois. Se você jogou dentro da água sulfato de cobre, então significa que o cobre estava ligado no sulfato. Então ele tinha que ser mais dois, tá? Então ficamos com a um verdadeira, só um, né? A 2 é falsa, a 3 também é falsa, tá bom? Beleza? Vamos lá. Questão 6. 6 não, 6. 5, na verdade. A única coisa que a gente pode calcular na pilha é a força eletromotriz dela. Que aí você usa o potencial de oxidação, redução. Na aula da semana que vem, a gente vai ter uns exercícios para fazer disso. De como calcular DDP da pilha. Questão número 5. O hipoclorito. Peraí, deixa eu só virar aqui. Questão 5. O hipoclorito de sódio apresenta propriedades bactericidas por promover a oxidação de proteínas, lipídios e carboidratos presentes nas células das bactérias. A equação mostra a reação entre a glicina e o íon hipoclorito. Então, ele mostra uma reação aqui. Eu não sei se vocês já ouviram esse nome, glicina. A glicina, gente, é um dos aminoácidos que a gente usa no nosso organismo para produzir proteína, tá? Ela é um daqueles 20 aminoácidos famosos que nosso organismo usa, tá? Aí ele pegou essa glicina, ó, aqui já vamos aproveitar um pouquinho de orgânica também, que não custa nada, né? Ó, grupo amina, grupo ácido. Por isso aminoácido. Outra coisa, que aí também vale uma dica. Não sei se vocês já ouviram professores de biologia falarem que os aminoácidos que nós usamos no nosso corpo, eles são do tipo alfa aminoácidos. Esse alfa vem justamente do seguinte fato: o grupo amina, ele está sempre no carbono vizinho ao C-O. Se você pegar todos os aminoácidos que a gente usa no nosso corpo, todos têm um grupo carboxila, aí no carbono do lado já tem um grupo amina. E a diferença entre os aminoácidos está nas outras ligações, tá? Aí ele pegou esse maluco aí, reagiu isso com hipoclorito, Cl-, dando HCCl, NH2, mais C-OH, mais OH-. Vide. Tá aí. Nessa reação, verifica-se que o átomo de carbono do glicina é pelo íon hipoclorito do cloro, que, pelo íon hipoclorito. E o átomo de cloro tem o seu número de oxidação alterado de para. Bom, primeira coisa que eu ponho ali: glicina é um aminoácido. Glicina é um aminoácido. Isso é biologia, quer dizer, tem que saber isso da química também, né? É um aminoácido. Por isso que eu comecei já fazendo, ó, amina e ácido, amina e ácido, amina e ácido, tá? Tá. Que o carbono do aminoácido glicina é tananã.
ou é oxidado e reduzido. Presta atenção, porque agora eu vou ensinar para vocês um truque. Para você calcular o NOx do carbono, você tem duas opções aqui. Ou você junta tudo, cria uma fórmula e sai calculando NOx por NOx, aqui, ou você vai fazer deste jeito que eu vou te ensinar. Dá uma olhada nesse carbono aqui, ó. Tá vendo que ele apareceu antes e depois com átomos diferentes? Cara, alguma coisa aconteceu com esse carbono, de fato. Ou ele oxidou ou ele reduziu. Como que eu vou descobrir isso? Eu vou calcular o NOx do carbono aqui, ó, sozinho, só ele aqui. Dá uma olhada aqui, por favor. Quantas ligações esse carbono está fazendo? 4. Dessas 4 ligações, em qual delas o carbono é mais eletronegativo? Aqui, aqui, certo? Ele é mais eletronegativo que o hidrogênio. Aqui a diferença de eletronegatividade não existe. E aqui o nitrogênio é mais eletronegativo, não é? Agora, qual que é o truque? Toda vez que o carbono for mais eletronegativo, você conta como se ele estivesse puxando um elétron. Então aqui ele está puxando quantos elétrons? 2. Então seria menos 2. Só que ao mesmo tempo em que ele está puxando 2 elétrons, ele está perdendo 1. Então ele ganha 2 e perde 1. Qual é o NOx dele? Eu vou esperar 30 segundos para o pessoal de casa também ter certeza que entendeu isso aqui. Tenta fazer no outro carbono ali. Professor, Lembra? repete só mais uma vez, por favor, Qual parte? Tudo? da eletronegatividade para o carbono, aí você falou que seria -2. Então, o lance é o seguinte: se o carbono for mais eletronegativo, significa que ele está puxando elétron, certo? Por isso é mais eletronegativo. Não esquece que elétron é negativo. Então, por exemplo, quer ver? Dá uma olhada no metano, Ju. Olha aqui, ó. Deixa eu fazer uma pergunta. Por que que no metano o NOx do carbono vale -4? Você pode dizer para mim assim, Flor, o NOx do carbono vale -4 porque os hidrogênios são +1. E tá tudo certo. Mas você pode dizer para mim de outro jeito. Você pode dizer assim, Danilo, o carbono é -4 porque o carbono está fazendo 4 ligações nas quais ele está puxando elétron. E por que ele puxa elétron? Porque ele é mais eletronegativo. Agora veja, tira hidrogênios, olha que foda isso. Tira hidrogênio e põe cloro. Diz para mim, o NOx do carbono continua +4? Não. Agora ele passa a ser quanto? +4. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, e isso faz parte da explicação que eu estou dando para a Júlia. Eu quero que vocês percebam o seguinte: quando você for calcular o NOx do carbono, que você precisar calcular o NOx de um carbono só, olha quem está em volta dele. Observe quem é mais eletronegativo que ele. Observa quem é menos eletronegativo. E vai fazendo um saldo. Faz um saldo. Carbono ganha um elétron, -1. Ganha outro elétron, -2. Perde um elétron, +1. Então, -2, +1, -1. Quer ver? Olha isso aqui, ó. Carbono. Ganha um elétron do hidrogênio. Perde 2. Olha a merda, ó. Perde 2. Quanto dá o NOx dele aqui? +1. E ó, isso funciona com dupla, os caralho. Quer ver, ó? Olha para esse carbono aqui, ó. Observa que esse carbono
ele está fazendo 4 ligações, certo? Uma CC, que não tem ninguém mais negativo. Só que aqui, ó, ele está fazendo uma dupla com O. E o O puxa elétron. Só que como o O puxa, está fazendo dupla, ele puxa 2 elétrons. Então aqui o carbono, o oxigênio está puxando 2. E aqui o O daqui está puxando mais um O. Então quanto vale o NOx desse cara? Mais 3. Entenderam como é que faz esse negócio? Tudo isso para dizer o seguinte, ó. Esse carbono tinha NOx menos 1. Aqui ele apareceu com NOx mais 1. Então ele sofreu o quê? Oxidação. Se o carbono sofreu oxidação, alguém reduziu. Quem reduziu? Quem reduziu, gente? Começa com cló e termina com uro. O cloro, sabe por quê? Quanto que é o NOx desse cloro aqui, ó? Ah, agora eu quero ver. Duvido vocês acertarem. Qual que é o NOx desse cloro? Cuidado, hein? Um positivo, né? Um positivo. Um positivo. Qual é o NOx do cloro aqui, ó? Quando ele está grudado no carbono? Menos um. Não está puxando elétron do carbono? Então o cloro, ele foi de mais um para menos um, ó. Então o carbono oxidou. Tudo bem. O cloro reduziu. Ou. Como se chama a substância ladrona de elétron? Agente oxidante. O hipoclorito é um agente oxidante. O hipoclorito é um agente oxidante. Agente oxidante. Por isso que ele mata bactérias, tá? A forma dele matar a bactéria é oxidando a bactéria, tá? Sim, sim. Faz muito, não, faz completamente faz sentido. Senão vira um negócio decorado, entendeu? Isso ó, vou falar para você uma coisa, tá? Vou falar para você uma coisa, pra você ficar, como diz meu pai, para cair o cu da bunda. Isso funciona com molécula inorgânica também. Por exemplo, quer ver um caso? A gente aprende lá que no H2SO4 o enxofre é mais 6, né? Tá, olha que foda isso. É porque, assim, para algumas moléculas, é uma merda você ficar toda hora desenhando a estrutura, é um saco. Mas, por exemplo, ó, você pega a estrutura do ácido sulfúrico, ele é assim, ó. Opa. O enxofre, ele faz 2 covalentes e 2 dativas. Só que a estrutura do ácido, olha como faz um puta de um sentido. Enxofre, ele está ligado com O aqui, O, O, O. Ou seja, o enxofre é menos eletronegativo. Aqui ele está ligado fazendo uma simples. Então ele perde um elétron, mais um. Perde outro elétron, mais 2. Aqui não é uma dativa, dativa é par de elétron. Então aqui é mais 3, mais 4, mais 5, mais 6. Entendeu? O NOx mesmo, ele vem da estrutura. Em alguns casos a gente faz assim, porque isso torna o processo mais prático. Mas na orgânica, fazer assim é bem melhor. Tá? Bom, vamos ver o que ele fala na questão agora. Ele fala o seguinte, ó. Acabou então, né? Ficou C, aminoácido, reduzido. O cloro foi reduzido, né? Não, peraí. Nessa reação verifica-se que o átomo de carbono
do aminoácido glicina é oxidado. O carbono é oxidado, ó. O carbono é oxidado pelo hipoclorito. E o átomo de cloro tem o seu número de oxidação alterado de +1 para -1. Ah, então é a C mesmo, né? Não, não é a C. É a B. Nossa, tipo, entrando em bug já. Tudo bem? Deixa eu ver se a gente consegue. Vamos fazer mais umzinho, tá? A gente já fez a C. Vamos fazer a 7. Vamos fazer a 7. Vamos fazer a 7. Questão 7. Ele falou o seguinte: ó, ele deu uma reaçãozinha aqui. Ele pegou aqui um álcool, reagiu com O2, dando. Olha que reação famosa. Ô, gente, vocês estão ligados que reação é essa? Vocês já foram. Vocês já deixaram. Eu não sei se vocês gostam de tomar vinho. Vocês já deixaram, tipo, o vinho uma semana na geladeira e depois vai tomar? Meu, fica uma merda. Mas uma merda em que sentido? Ele fica ácido pra caralho. Mas muito ácido. Tipo, você não consegue tomar. A reação é essa. Eu estou transformando etanol em ácido acético, tá? A gente usa uma expressão quando você quer dizer que uma coisa deu ruim, né? Você fala assim, o vinho virou vinagre. O vinho virar vinagre significa, se você deixar o vinho em contato com oxigênio, o oxigênio vai reagir com o etanol, transformando ele num outro composto, tá? Aí, ó, sobre essa reação, é correto dizer que o produto é formado porque ocorre redução do reagente, ó lá. A gente precisa saber o que aconteceu com o composto, tá? Ô, gente, qual que é a dica nesse caso? Veja onde a molécula sofreu mudança. Onde a molécula sofreu mudança. Vou chamar a atenção de vocês para este carbono aqui, ó. Esse carbono é especial, por quê? Observa que antes da reação acontecer, ele estava ligado numa hidroxila. Depois que a reação aconteceu, ele apareceu ligado numa carbonila. Segunda coisa, tá vendo o oxigênio aqui? Qual é o NOx dele aqui? 0. E aqui? -2. Então o oxigênio reduziu. Gente, pelo amor de Deus, se o oxigênio reduziu, o orgânico tem que ter oxidado. Vou calcular o NOx do carbono para conferir. Vamos lá, cuidado agora. Qual que é o NOx desse carbono aqui? -1. Manifeste-se quem não entendeu, eu espero. Você não entendeu? Tá bom, vamos lá. São dois hidrogênios, não são? Desenha os hidrogênios assim, ó. Agora faz a brincadeirinha do puxa-puxa. Ó, carbono com carbono, nada. Carbono puxa do hidrogênio, -1. Puxa do outro hidrogênio, -1. E perde para o oxigênio. Entendeu? Puxa 2, perde 1. Então, esse carbono, ele vale -1. Agora, vai lá do outro lado e observa o bonitão aqui, ó. Aqui o carbono está ligado com oxigênio
que puxa elétron dele e ainda está fazendo uma dupla com O, que está puxando 2 elétrons dele. Então aqui o nóxido do carbono é mais oxidou, olha lá. De -1 para 3, a oxidação. Tá? Beleza? Então vamos ver aqui, ó. O produto é formado porque ocorre redução do reagente? Não. O reagente oxidou. B, o reagente que contém átomos de carbono é o etanol, e o que contém os átomos de carbono e o produto é o etanol. Não, isso aqui é o ácido etanóico. C, o reagente que contém os átomos de carbono é o oxidante. E o produto que contém os átomos de carbono é o redutor. Não. Gente, oxidante e redutor são reagentes. Oxigênio, agente oxidante. Etanol, agente redutor. D, o número de oxidação do segundo carbono no reagente aumenta quando passa a ser o segundo carbono do produto. Sim, de -1 para +3 aumentou mesmo. Tudo bem? Fechou? Então é isso. Alternativa D, de doido. Tá bom, crianças? Fechamos a balada. Aguardem contato no grupo, que a semana que vem eu falo sobre a questão da aula extra. Até a semana que vem, né? Porque o feriado é na terça-feira. Aí eu entro em contato com vocês para a gente poder falar.